Vamos lá? O Espírito Santo é uma força ativa? Com este vídeo aprenderemos se realmente as testemunhas de Jeová têm razão ou se elas não têm razão, por não considerarem o Espírito Santo como uma pessoa. Quando lemos a tradução do Novo Mundo em Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 1, eles alteraram o texto de uma forma tão grosseira que nos deixa até meio atordoado. Traduziram assim: ora, Gênesis 1:2, ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície das águas de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Ou seja, o Espírito Santo aqui está como força ativa. Na tradução de João Ferreira de Almeida você vai ver a tradução dizendo assim: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se ou pairava sobre a face das águas. Então elas alteraram o texto, não só este texto, todas as referências ao Espírito Santo na tradução do Novo Mundo foi colocada com E minúsculo e S minúsculo, um diminutivo. Diminuíram o Espírito Santo, não consideram como uma pessoa, não consideram como um membro da Santíssima Trindade, tá certo? Vamos ler lá em Mateus capítulo de número 4, Mateus capítulo de número 4 e o versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao ermo para ser tentado pelo diabo. Este conduzido pelo Espírito, o E está minúsculo. Então todas as referências com E minúsculo denotam que o Espírito Santo é apenas uma coisa, é apenas uma força ativa para as testemunhas de Jeová. Mas vamos ver os 3 argumentos primordiais das testemunhas de Jeová para que não considerem o Espírito Santo como uma pessoa, tá certo? Primeiro argumento: o Espírito Santo não é uma pessoa porque ele foi derramado. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O versículo é o versículo de número 32 e 33, que diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, fato de que todos nós somos testemunhas. Portanto, visto que ele foi enaltecido à direita de Deus e recebeu do Pai o prometido Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ora, o Espírito Santo não é uma pessoa porque ele foi derramado, diz as testemunhas de Jeová. Lá no livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, lá o versículo 26, 27, 28, que vai seguindo, ele vai dizer: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então elas acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa porque ele foi derramado, tá? Se o Espírito Santo, vamos logo refutar esta heresia, este pensamento, este ensinamento errôneo. Se o Espírito Santo não é uma pessoa porque ele foi derramado, então praticamente diversas pessoas na Bíblia Sagrada deixarão de ser uma pessoa, porque também citam a si mesmo como se fossem derramados, falam acerca de si mesmo sendo derramado. Livro de Salmos, o capítulo é o capítulo de número 22 e o versículo é o versículo de número 14. Diz assim, tradução Novo Mundo: fui derramado como água, e todos os meus ossos foram separados uns dos outros. Meu coração ficou como cera, derreteu-se fundo nas minhas entranhas. Salmista Davi está dizendo que foi derramado como água, mas espera aí, ele não é uma pessoa? Como pode Davi ser uma pessoa e ser derramado como se fosse água? Interessante. Faça essa alusão, esta referência com o livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 32 e 33. Todas as vezes que ela citarem Atos, cite este versículo, mostre para ela que Davi também foi derramado. Faça o seguinte: leia comigo também o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. O capítulo é o capítulo de número 2 e o versículo de número 17, que diz assim: não obstante, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e serviço público a que vos conduziu a fé,
regozijo-me e alegro-me com todos vós. Olha o que Paulo está dizendo, mesmo que esteja sendo derramado como oferta de bebida. Mas espera aí, Paulo não era uma pessoa? Como pode Paulo ser uma pessoa e ser derramado como oferta de bebida? Isto tira a pessoalidade de Paulo, faz Paulo deixar de ser uma pessoa? Isto faz com que Paulo deixe de ser aquilo que ele era? Não, Paulo está falando foi derramado como oferta de bebida e mesmo assim continuava sendo uma pessoa. Por que é que o Espírito Santo deixará de ser? Não é verdade? Faça o seguinte, leia comigo também o livro de carta de Paulo, 2 Timóteo. 2 Timóteo, o capítulo é o capítulo de número 4 e o versículo é o versículo de número 6. Diz assim: pois já estou sendo derramado como oferta de bebida e o tempo devido para o meu livramento é iminente. Novamente, Paulo agora vai dizer para Timóteo: eu estou sendo derramado como oferta de bebida. Primeiro ele diz que está sendo derramado aos filipenses e agora ele diz que está sendo derramado para Timóteo. Me responda, testemunha de Jeová, Paulo era uma pessoa ou era uma força ativa? Ele deixou de ser uma pessoa porque estava sendo derramado? Logicamente não. Se você tiver uma resposta para isto, esta é a mesma resposta que você deve concluir quando se trata do Espírito Santo. É apenas uma força de linguagem, é apenas uma atribuição, uma alusão, uma metáfora que Paulo está usando a respeito de si. A mesma coisa a Bíblia usa em relação ao Espírito Santo quando diz que o Espírito Santo foi derramado. Ele foi derramado, é uma metáfora dizendo que ele desceu, que ele veio, que ele nos enche. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o segundo argumento das testemunhas de Jeová para não acreditarem que o Espírito Santo é uma pessoa. Fomos batizados no Espírito Santo, dizem as testemunhas de Jeová, e nós não podemos ser batizados em uma pessoa. Ora, eles leem lá em Atos capítulo 1, versículo 5, tá? Atos capítulo 1, versículo 5 é a base do seu estudo quando se trata deste tema, deste argumento. Diz assim: porque João deveras batizou com água, mas vós sereis batizados em Espírito Santo, não muitos dias depois disso. Então quer dizer que o Espírito Santo deixou de ser uma pessoa porque podemos ser batizados nele. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o livro de Romanos, o capítulo é o capítulo de número 6 e o versículo é o versículo de número 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6 e o versículo de número 3 diz assim: ou não sabeis que todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ora, que coisa interessante. Então significa que fomos batizados em Cristo Jesus. Jesus deixou de ser uma pessoa? Jesus deixou de ser um ser pessoal? E ora, fomos também batizados na sua morte. A morte tornou-se agora uma pessoa? Ou será que isto daqui é apenas uma metáfora? Ou será que isto daqui é apenas um eufemismo, uma figura de linguagem? Porque se você acreditar que o Espírito Santo deixa de ser uma pessoa porque fomos batizados nele, Jesus deixa de ser uma pessoa porque também fomos batizados em Jesus. Logo, uma refutação tão simples e tão rápida para desmoronar ou destruir todo um castelo de mentiras, argumentos feitos de areia, na verdade, não é? Vamos ler também comigo lá o livro de Gálatas, o capítulo é o capítulo de número 3. Livro de Gálatas, o capítulo é o capítulo de número 3. O versículo é o versículo de número 27. Diz assim: pois todos vós, os que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então aqui nós temos aqui duas bases para dizer que Jesus deixou de ser uma pessoa. Primeiro, Paulo está dizendo, fomos batizados em Cristo. E segundo, somos revestidos por Cristo.
Meu Deus do céu. Então significa que Cristo não é uma pessoa, porque além de sermos mergulhados nele, porque a palavra batismo significa mergulhar ou imergir, ele também deixou de ser uma pessoa porque nos revestimos dele. Será que isto daqui é real ou é apenas uma figura de linguagem usada pelo apóstolo Paulo? Vamos fazer o seguinte: terceiro argumento das testemunhas de Jeová para não acreditarem que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pessoa, porque nós podemos ser cheios dele, e uma pessoa não pode encher outra. Argumento parece ser sólido, pois a física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Livro de Efésios, ou carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 1 e o versículo de número 23 vai contrariar a física quando diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Diz assim: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo preenche todas as coisas. Paulo está falando sobre Cristo que preenche todas as coisas. Então significa que ele deixou de ser uma pessoa porque ele está enchendo tudo e todos. Se o Espírito Santo deixa de ser uma pessoa porque é capaz de encher o crente ser cheio dele, Jesus deixa de ser uma pessoa porque o crente também pode ser cheio de Jesus. Faça o seguinte, vamos ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 22, o versículo é o versículo de número 3, que diz assim: mas Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariotes, que era contado entre os 12. Olha que coisa. Então aqui nós temos a base para dizer que Satanás deixou de ser uma pessoa. Por quê? Porque ele entrou em Judas. Satanás deixou de ser uma pessoa. Por quê? Porque ele está habitando o mesmo corpo que Judas. Que coisa! Então o Espírito Santo deixou de ser uma pessoa porque somos cheios dele. Mas Satanás continua sendo uma pessoa mesmo entrando dentro de Judas. Jesus continua sendo uma pessoa mesmo enchendo todas as coisas. O que é que vocês têm contra o Espírito Santo? Não é verdade? Pois bem, irmãos, esses são os 3 argumentos das testemunhas de Jeová para dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Primeiro, foi derramado. Segundo, somos batizados nele. E terceiro, somos cheios dele. E esses 3 argumentos são refutados com a Bíblia Sagrada, inclusive usando a tradução do Novo Mundo. Tá certo? Fique na paz do Senhor. Sou o pastor Vinícius Magalhães. Se inscreve aí, dá o joinha e vamos seguindo refutando as testemunhas de Jeová. Amém?